Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dr. Isaac Efraim, sou médico, sou psiquiatra, sou reorganizador da mente humana. Responsável pela página, ó, a gotinha aqui, Ansiedade Brasil no Instagram, Ansiedade no Facebook, Isaac Efraim no YouTube. Venho sempre aqui falar sobre comportamento. Então, bora falar de comportamento. Há alguns anos atrás, há uns 10 anos atrás, o diagnóstico psiquiátrico mais feito nos Estados Unidos era a síndrome do estresse pós-traumático. Então, o que acontecia? A pessoa tinha um estresse muito forte, um trauma, perdão, muito forte, uma coisa que marcava a vida dela. E aí o que acontecia? Isso basicamente com pessoas que tinham enfrentado guerra. Eu assisti até uma palestra de generais israelenses que vivem tendo essa questão do estresse pós-traumático, do trauma. E é muito curioso, porque o que acontece? O cérebro, quando ele tem um trauma muito intenso, ele forma uma trilha dentro dele. O cérebro ele é uma maçaroca de neurônios, são 2 ou 3 bilhões de neurônios, ou até mais, não tenho certeza. E quando você tem uma estimulação muito intensa, é como se fosse assim, uma marca que aquele estímulo, que aquele trauma deixasse dentro do cérebro da pessoa. Aí o que acontece? A qualquer motivo de ansiedade, a qualquer semelhança com alguma coisa parecida com aquela situação, imediatamente aquele circuito que foi estimulado, fortemente estimulado no trauma, volta a ser. Ontem, na live que fizemos, uma moça estava contando que ela estava cuidando de um sobrinho dela, aí foi lavar a roupa, teve que lavar a roupa, e aí esse sobrinho acabou morrendo enforcado. Obviamente, ela não teve culpa disso, aliás, culpa nenhuma, estava dentro da sua programação, mas na hora que ela viu aquela situação, aquele impacto, evidentemente, aquele formou um trauma muito, muito, muito grande dentro do cérebro dela. O que aconteceu? Hoje ela é casada, tem filhos, faz 13 anos, 17 anos que isso aconteceu. Toda vez que existe a possibilidade de ela perder o controle de alguma situação, ainda mais sobre os filhos, ela entra num quadro de extrema ansiedade e as emoções que aconteceram naquele trauma são imediatamente evocadas pelo cérebro dela, volta a estimular aquelas regiões do cérebro e ela volta a ter o mesmo quadro que ela teve, o mesmo trauma que ela teve quando do ocorrido dessa grande fatalidade dentro da sua vida dela. É um quadro que é de difícil de tratamento, normalmente depende do uso de medicações corretas, que visam dar uma amolecida, uma diluída na química cerebral, para aquela região não ser mais tão intensamente estimulada a cada motivo de ansiedade, e depende basicamente da pessoa incorporar duas coisas. Primeira, que foi uma fatalidade, que não foi culpa dela, seja o tiro não foi culpa dela, o que aconteceu com o sobrinho dela não foi culpa dela e não foi culpa mesmo. E segundo, ela tem que reaprender ou aprender de novo a soltar, a abrir mão do controle, segundo a segundo, passo a passo, para se dar conta que não foi ou não é a sua negligência que vai causar uma desgraça na vida, que não é o fato de ela estar soltando, que é como ela interpreta a negligência, que vai acabar causando problemas na vida dela. É um quadro complicado, é um quadro que exige a ajuda de um psiquiatra por conta da medicação. É um quadro que exige a intervenção de uma terapia, no sentido que tipicamente você precisa reorganizar a mente da pessoa, no sentido de estar se libertando disso. O índice de sucesso não é muito grande, mas o que eu afirmo aqui com todas as letras, como reorganizador da mente que sou, que é um quadro sim tratável, que é sim um quadro curável. A medicação precisa ser usada por um período, a terapia tem que ser feita por um período, mas uma vez que a pessoa aprenda o ato de soltar, ela vai estar emocionalmente curada. Você tem traumas, os traumas deixaram marcas no seu cérebro, eles deixam marcas tão fortes que causam até hipertrofia nas tomografias e nas ressonâncias. Escreve teu comentário aí, fala pra gente como é que é o teu trauma e como é que você administra. Grande abraço.